Olá pessoal, neste vídeo vamos ver como organizar um experimento para análise de dados pareados. No vídeo anterior vimos um exemplo de um experimento em que testamos o tempo até a troca de ferramenta, 2 níveis de teste, e para a realização do experimento nós usamos uma única máquina, um único centro de usinagem, para garantir a homogeneidade na realização do experimento. No entanto, essa condição de experimentação é uma restrição que pode levar a um tempo de experimentação longo demais, um tempo que talvez eu não tenha. Além disso, eu posso supor que eu tenha recurso adicional para a experimentação. Por exemplo, eu posso supor que eu tenha mais equipamentos, mais centros de usinagem no meu chão de fábrica, que poderiam ser usados nesse experimento, que, portanto, poderiam ser usados para acelerar essa experimentação. Então, como organizar o experimento de tal forma que a gente consiga acelerar o experimento, não é? Uma alternativa é organizar o experimento em blocos de experimentação, né, onde o bloco de experimentação é uma parte desse experimento, uma parte homogênea desse experimento. Então, nesse nosso exemplo, a gente pode, usando os 3 equipamentos, a gente pode organizar o experimento em blocos de experimentação, aonde cada máquina será um bloco de experimentação. E dentro desse bloco de experimentação, eu testo os 2 níveis da minha variável, né, garantindo essa homogeneidade dentro de cada bloco, ao mesmo tempo aleatorizando a sequência dentro de cada bloco. Então, portanto, nesse nosso exemplo, eu tenho 3 blocos de experimentação. E como a gente analisa os dados resultantes desse experimento? Eu tenho, então, resultados para cada um dos níveis do meu experimento, cada um dos níveis testados. No entanto, esse conjunto de resultados não pode mais ser tratado como uma amostra independente. Por quê? Porque são resultados obtidos de diferentes blocos de experimentação, não é? No entanto, a diferença entre os resultados, ou seja, pares, não é, de resultados de cada um dos níveis, independe desses blocos de experimentação, não é? Independente do bloco de experimentação, a diferença, se existe, é por conta da diferença causada pela variação do nível da minha variável de teste. Então, portanto, o resultado a ser analisado nesse caso é a diferença desses pares de resultados, tá bom? Então, podemos pensar num outro exemplo para ilustrar um pouco mais a organização do experimento em blocos, né? Então, imagine que a gente queira testar um novo dispositivo de montagem, numa linha de montagem, seja porque a gente pretenda tornar esse processo de montagem mais rápido, ou porque esse novo dispositivo ele deve ser um dispositivo mais ergonômico, mas ao mesmo tempo a gente não quer uma piora no tempo de montagem. Enfim, por alguma razão a gente quer testar um novo dispositivo de montagem numa linha de montagem operada por três montadores, não é? Então, podemos organizar o experimento em 3 blocos de experimentação, aonde cada bloco de experimentação, nesse caso, é um montador, não é? Então, um montador, ou cada um dos montadores, testará os 2 níveis da minha variável de teste, não é? Ou seja, nesse caso, o dispositivo de montagem, um nível o dispositivo atual, o outro nível o novo dispositivo, não é? A sequência de realização de testes é aleatorizada e todo o resto é garantido o mais homogêneo possível.
Então, de novo, temos aí um exemplo de um experimento organizado, planejado para ser realizado em blocos de experimentação. E quando, então, realizamos um experimento em blocos de experimentação, como eu disse, o que analisamos é essa variável que corresponde à diferença entre os resultados. Então, é uma variável aleatória, então nós temos uma amostra de resultados dessa nossa variável. Para essa amostra, a gente calcula a média, a gente calcula o desvio padrão. E a análise dos resultados parte do seguinte pressuposto: se não existe diferença, ou se não existe diferença significativa entre os resultados desses dois níveis da variável testada, essa distribuição das diferenças deve estar centrada em zero, né? Ou seja, a diferença na média deve ser zero, ou muito próxima de zero. Então, portanto, essa suposição nos leva à nossa hipótese nula, não é? De que a média dessa distribuição, dessa variável, é zero. Contra uma hipótese alternativa de que essa média está deslocada do zero para cima, para baixo, ou simplesmente que é diferente de zero. Portanto, a gente faz o teste de hipóteses com essa variável e usando a estatística T, não é? Especialmente para situações onde a gente tenha amostra pequena, em que a gente não conheça esse desvio padrão. Então, a gente calcula a estatística T para a distribuição de médias amostrais dessa diferença, não é? Então, é por isso que a gente divide a média dessa amostra pelo desvio padrão da distribuição de médias amostrais, ou seja, SD dividido por raiz de N. Não é? E, de novo, o procedimento para concluirmos sobre aceitação ou rejeição é basicamente o mesmo. Se essa estatística T calculada for grande, não é grande o suficiente, tendemos a rejeitar a hipótese nula. Caso contrário, se essa estatística calculada for próximo de zero, a nossa tendência é pela não rejeição da hipótese nula, e a linha divisória, então, é o nosso T de alfa, né? Então, onde alfa corresponde a essa área embaixo da curva, à direita de T de alfa, é o nível de significância, é a chance de cometermos um erro, né? O erro do tipo 1, né? Rejeitar a hipótese nula sendo ela verdadeira. Então, se a gente trabalhar com dados numéricos, então suponha que a gente tenha realizado um experimento em blocos, não é? E para esse experimento, chegamos a esses resultados, calculamos a média amostral, calculamos o desvio padrão, calculamos a estatística T, não é? Usando um valor de alfa de 5%, concluímos pela rejeição da hipótese nula, ou seja, o valor, né, de T é maior do que desse T de alfa, rejeitamos a hipótese nula, mas se estivéssemos usando um pacote estatístico, perceberíamos que esse p-value, ou seja, essa área embaixo da curva e à direita desse valor de T calculado, é de 1,9%. Portanto, ao rejeitar a hipótese nula, ou a chance de a gente cometer um erro ao concluir pela rejeição da hipótese nula é de em torno de 2%, portanto, um erro muito pequeno. Dessa forma, realizamos um teste com dados pareados. No próximo vídeo, veremos uma outra técnica estatística muito importante, que é a análise de variância, conhecida como ANOVA. Veremos também como usar a análise de variância para análise de resultados de experimentos realizados em blocos. Até lá, pessoal!